Começando aqui, né, mais uma live. Aliás, eu tô vendo o pessoal aqui, vai começar a live do choro. Gente, a situação tá difícil, mas estamos começando mais uma live Mundo Ed, junto com o Fanático Vascaíno, com a participação do Fábio Azevedo, para a gente falar muito desse time do Vasco, que evoluiu, jogou como nunca, perdeu como sempre, né? É difícil pontuar, viu, gente? Tô vendo a galera aqui do chat já pedindo pro pessoal que tá chegando, deixar like, se inscrever no canal, compartilhar aí para toda a galera, né? Eu já tô vendo muitos nomes aqui, né? Tipo, esse cara foi ruim, esse outro foi horrível. Vamos debater muito sobre esses nomes, sobre isso, os verdadeiros culpados, que para mim não são os jogadores, nem o técnico que tava em campo lá, né? Enfim, mas boa noite para vocês, boa noite Edmundo e Eric Johnson. Não é uma boa noite, né? Eu vou plagiar o que falou o Fábio fora do ar aqui. É bom pra cacete ser Vasco. Só é ruim no dia do jogo. E os outros dias também. Porque a gente fica nessa ressaca moral aqui, né? Ontem o Vasco até parecia que ia reagir, parecia mais organizado em campo, parecia que ia ganhar, que ia voltar a marcar em São Januário, né? Já que não marca desde o dia 5 de março. Mas o final do filme foi repetido. Foi mais uma derrota do Vasco jogando em casa, né? Onde o Vasco deveria ser mais forte. Boa noite. Boa noite. Tá difícil, né, Eri? Não, mas assim, boa noite mesmo, boa noite no astral, muito lá em cima, porque o Vasco está perdendo, na verdade, perdeu ontem para um time que é melhor do que o Vasco. Eu fico muito chateado quando o Vasco perde para um time que é pior, inferior, né? E o que veio acontecendo e vem acontecendo nesse Campeonato Brasileiro, até porque houve uma demora, na minha humilde opinião, uma demora muito grande para colocar um treinador experiente para segurar um time com um elenco, vou falar inexperiente no time profissional. Mas eu continuo acreditando que com a chegada do treinador do Ramon Dias, dias melhores virão. Fez até uma... E aí, boa noite, Fábio. Me fala um pouco aí, Fábio. Você também estava em transmissão com o Rodrigo, o zagueiro Rodrigo estava fazendo com você. Mas é isso, né, cara? A gente até tava, na nossa transmissão lá, tava todo mundo muito feliz até a metade do segundo tempo, cara. Porque tava parecendo que o Vasco tava mais próximo do gol do que o Atlético Paranaense. Mas, mais uma vez, falhas individuais, né, Fábio? Boa noite para você. Boa noite, Hélio. Boa noite, Edmundo, amigos, Gui, todos que nos acompanham aqui no Mundo Ed. É verdade, né? Mais uma vez, nós falhamos em lances capitais do jogo. Mais uma vez, o Vasco conseguiu errar em momentos que não pode errar. Eu costumo fazer uma brincadeira, e que é uma realidade. Quem tem dó é instrumento musical. O adversário não tem dó do Vasco. Ele vai lá e mata o jogo. O Puma falhou. De novo o Puma falhou. A Avenida Puma Rodrigues é um convite. E todo treinador sabe que por ali se constrói bem o jogo. E passa com muita facilidade. Ontem até na live o Rodrigo trouxe a informação que eu não tinha visto, estarrecedora. Em 15 jogos, 15, 10 mais 5, disputados, o Puma tem apenas 2 desarmes. Não pode um lateral desarmar apenas 2 vezes. É muito pouco. Fora que no lance do gol do pênalti, né, na pedalada que o Vitor Roque deu para cima do Zé Vitor, ele perde a bola na intermediária, ali, ofensiva, pisa na bola, cai de bunda no chão, aí liga um contra-ataque. Fernandinho acha uma bola para o Vitor Roque. Algumas perguntas que a gente vai tentar responder aqui. Que planejamento é esse que a gente acaba um jogo com mais jogadores da base em campo? Que planejamento é esse que tem uma zaga reserva da reserva? Porque os 2 contratados, que seriam os reservas imediatos dos 2 titulares, ficaram na reserva e a base estava em campo. Eu não consigo entender. Esse planejamento realmente é para arrebentar com qualquer paciência de torcedor. Mas ainda estou na vibe do Eri também. Vi uma melhora no Vasco, apesar da derrota, e espero que dias melhores venham pela frente para que a gente possa ter um alento, porque, por enquanto, estão todas as energias e esperanças depositadas na conta do senhor Ramon Dias, porque os outros reforços, eu não vou buscar ninguém no aeroporto. Eu já fui levar alguns, mas buscar eu não estou indo. Até agora realmente está bem complicado, né, cara? Porque são 3 reforços anunciados mesmo, né? 3 reforços anunciados.
falam que entre 6 já fechados aí, o Paulinho, jogadores assim que, né, não vão resolver, o lateral esquerdo que tá vindo da Série B para jogar no Vasco para ser reserva do Piton, mas os caras mesmo, que a gente até ouve falar, Carrascal, o atacante Michael, etc. Cara, essa especulação, até deixei isso aqui meio em aberto aqui pra gente falar sobre contratações depois, porque eu não aguento mais especular coisas que a gente não sabe se vai acontecer, porque a gente não confia hoje nada na diretoria do Vasco. E aí o que eu queria perguntar para você, Edmundo, para o Eri, para o Fábio também, é sobre isso que eu estou vendo no chat, por exemplo. Muita gente, claro que todos reclamam muito do Paulo Brax e do Luiz Melo, mas, cara, eu vejo muito julgamento com nomes do elenco do Vasco, que eu acho que é muito perigoso de fazer hoje. Por quê? Porque a raiva do torcedor, a frustração, faz com que, de repente, a gente queime jogadores bons. Como eu acho que tem jogadores que podem evoluir e de repente saem do Vasco e fazem sucesso em outros times, porque aqui tem uma pressão muito grande, um planejamento horroroso, que é o caso do Figueiredo, que está sendo muito criticado. Para mim, fez um mau jogo ontem, sim, mas eu acho que é o primeiro jogo dele jogando na posição, né, depois de subir da base. Então, assim, por mais que, não tem desculpa, acho que agora já pode começar a cobrar o Figueiredo, mas não falar que nem muitos estão falando aqui, Figueiredo é horroroso. Aqui, acabei de ver, ó. Acabei de ver aqui, ó. Figueiredo é horroroso. Cara, eu até acho que a gente pode cobrar o Figueiredo, né, Edmundo? Mas, cara, o Orediano, pra mim, eu vejo um jogador que pode ser esculpido, cara. Eu vejo isso. Eu sei que é difícil nesse momento ver uma coisa dessa por conta da campanha horrorosa que tá fazendo no Brasileiro. Mas não é muito perigoso, Edmundo, de repente perder um jogador que pode vir a ser um jogador sensacional por conta de uma fase como essa? Bom, Gui, o mais correto é você ter um time pronto e ir colocando gradativamente os jovens da base. Né? O Fábio chamou a atenção aí que terminou o jogo ontem com mais garotos da base do que jogadores contratados. Mas a gente está falando do Vasco SAF. O Vasco SAF prometeu contratações gigantescas. O mais correto seria que Figueiredo, Marlon Gomes, Gabriel Peck, esses fossem os reservas e eles fossem entrando gradativamente no time titular e ganhando confiança, e a partir do momento que o time fosse obtendo entrosamento, ganhando jogos, ganhando títulos, esses atletas iam sendo incorporados ao time titular. Isso não foi feito. Isso não foi feito porque o planejamento foi muito mal feito. Não pode duas pessoas que não têm nenhuma experiência no futebol, nenhum currículo vitorioso, comandarem o desejo de 20 milhões de torcedores, sei lá, ou quase isso, que são os torcedores do Vasco da Gama, e talvez a indignação venha daí, porque a gente bravo acaba xingando para tudo quanto é lado e falando de pessoas que a gente amanhã ali na frente vai perceber que com um pouquinho mais de paciência são ótimos jogadores. Eu, particularmente, gostei muito da partida que fez o Figueiredo. Só que ele foi para uma posição que exige que ele faça gols. E ontem, de alguma maneira, não tão clara assim, ele não saiu cara a cara com o goleiro Bento, mas ele teve as oportunidades. Um cruzamento da direita, do próprio Pumita, um outro cruzamento da esquerda, uma bola que ele chutou de média a longa distância, mas ele teve as oportunidades. Aí é que a gente se agarra à melhora, porque num passado recente, nem criar o Vasco criava. E o Eri tem razão. O Atlético Paranaense é um time pronto, é um time melhor do que o Vasco. Se o Vasco conseguiu, em algum momento, jogar de igual para igual com o Atlético Paranaense, é sinal de que ele pode vencer outras partidas. Agora, só para finalizar, e já cornetando o que ele disse, se a gente olhar para a tabela, a gente vai jogar contra 90% dos times melhor que o nosso. Então, a gente não tem luz no túnel. Então, a gente precisa se superar. O Vasco precisa, o quanto antes possível, voltar a ser melhor, ser protagonista, ser forte, para ganhar as 12 partidas
em 23, né, que o Vasco precisa para se livrar do rebaixamento. Eri, eu tô vendo o chat, pessoal, claro, todo mundo muito chateado, etc. Mas, assim, apesar de não concordar com o Edmundo na partida do Figueiredo, eu realmente acho que ele não jogou bem, apesar de não, eu não acho que tem como a gente culpar peças apenas, a não ser o Pumita, que já faz muito tempo que tá jogando mal e é um jogador de seleção. Então, acho que esse tipo de jogador já pode ser cobrado. Agora, Orediano, Figueiredo, cara, eles estão sendo colocados numa fogueira gigantesca, numa pressão enorme. Então, assim, apesar do mau jogo do Figueiredo, eu acho que a gente pode acabar queimando alguns jogadores, né, Eri? Então, eu já não concordo com o mau jogo do Figueiredo. Eu já não concordo. Eu penso que começou ontem o Campeonato Brasileiro para a gente. Infelizmente, a gente não pode pensar no passado, porque o passado foi muito podre e nós não tínhamos personalidade, não tínhamos coletividade, não tínhamos absolutamente nada. A partir de ontem, na minha humilde opinião, eu vi um Vasco. Eu vi um Vasco com criatividade, eu vi um Vasco com ofensividade, eu vi um meio-campo tranquilo. Claro que nós perdemos para um time, como o Edmundo falou e eu falei, um time melhor do que o nosso. Claro que nós vamos enfrentar vários outros melhores do que a gente, mas para que a gente possa ficar forte, nós precisávamos, na verdade, digo de novo, de um treinador experiente para pegar esses jovens talentos que nós temos e fazer com que eles tivessem, e ontem eu vi isso, uma certa confiança, uma certa vontade e confiança de partir para cima. Se vocês analisarem, concordam comigo ou não, mas o Orediano, o próprio Figueiredo, o PEC, eles tinham uma liberdade muito grande na frente e ainda assim voltaram para marcar, voltaram para ajudar. Mas ontem eu vi um Vasco, uma disposição que eu não tinha visto até então, mesmo com as 2 vitórias no começo do campeonato. Ontem eu vi um Vasco que você fala, cara, tudo bem que a gente fica confuso, o próprio Ramon Dias deve estar louco, porque fala assim, cara, eu quero ver o próximo jogo, que é contra o Corinthians, que aí sim eu acho que vai ser de igual para igual, mesmo se o Corinthians jogar com o time titular, se não jogar com o time titular, eu acho que vai ser de igual para igual. E vejo e penso que vou ver, inclusive, um time resolvido pelo Ramon Dias como um time titular, porque ontem ele entrou com o time titular testando a própria vontade e o conhecimento, que é muito pouco. Ele chegou agora e viu um único jogo contra um time que já era melhor do que o Vasco, mas ele colocou em campo um time que ele acreditava. Agora ele pode mexer, mas mexer em quê? Tanto que acabou o primeiro tempo e nós falamos assim, cara, você mexeria? Eu mexeria, porque todos os jogos do Vasco acabavam o primeiro tempo, tem que botar fulano, tem que tirar ciclano, tem que não sei o quê. Claro que a galera vai ser rabugenta, né? Ser mais velha do que eu. O Figueiredo, Gente, é a primeira vez no Campeonato Brasileiro que ele tem a oportunidade de ser titular e jogar na posição dele. Vocês queriam que ele entrasse ontem e fizesse os 2 gols ou 3 das oportunidades que surgiram? Queriam. Eu também. Mas a vida não é assim, não. Agora é preciso ter, de novo, paciência. Paciência, galera.